Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 17, intitulada Os Povos Indígenas da América, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 107. Vamos nessa então? Então pessoal, quando houve a chegada do primeiro grupo europeu ao continente americano, mais precisamente liderado por Cristóvão Colombo, que chegou ao nosso continente em 12 de outubro de 1492, haviam aqui na América cerca de 57 milhões e 300 mil indígenas, ou nativos, né? Indígenas foi a nomenclatura dada pelaquela tripulação, porque achavam que haviam chegado nas Índias e não no novo continente como é o continente americano. E esses 57 milhões e 300 mil nativos eram distribuídos, logicamente, em inúmeras etnias diferentes, inúmeros grupos, inúmeras tribos diferentes. Agora é óbvio, é sempre bom frisarmos algumas dessas etnias, aquelas que já tinham uma certa organização política, econômica, social e militar. E eu gostaria de citar, talvez, a mais importante de todas essas etnias que já viviam no continente americano antes da chegada dos europeus, que são os astecas. Os povos astecas que ocupavam a região do México, e a capital era a cidade de Tenochtitlan, a atual cidade do México, capital mexicana. Na época que os espanhóis chegaram para conquistar a região dos astecas, eles foram até surpreendidos, porque eles achavam que encontrariam um povo atrasado, pré-histórico, e encontraram uma civilização bastante organizada. Os astecas tinham toda uma estrutura, com governantes, cobrando tributos. Quem não pagava os tributos eram cobrados à força, né? E só a capital, por exemplo, Tenochtitlan, tinha cerca de 200 mil pessoas. Ou seja, era algo que correspondia a 3 cidades de Picos atuais. E isso nós estamos tratando de 500 anos atrás. Então, os espanhóis se surpreenderam e passaram a dominar os povos astecas. Obviamente, os povos astecas deixaram muito de sua cultura. O que é que se sabe dos povos astecas? Que eles tinham uma paixão pela atividade física, pelos esportes, eles faziam muitos eventos, e que eles caíram em 1521, após a tomada real dos astecas pelos espanhóis. Os espanhóis que trouxeram a força da espada, da pólvora, das armas, e trouxeram também várias doenças, dentre elas a gripe, a cachumba, a catapora, né, o sarampo, tudo isso dizimou parte da população asteca. E em 1521 eles foram conquistados e obrigados a trabalhar nas minas de ouro e prata para os espanhóis. Os maias, que foram outro povo importante antes da chegada dos europeus, é um povo que se sabe pouco, né? Porque quando os europeus chegaram eles já estavam em fase de extinção. Mas se sabe do pouco que a gente compreende sobre os maias, que eles ocupavam a área do México e da Guatemala, ali na América Central. Que eles tinham grandes cidades-estados importantes. Os maias nunca tiveram uma centralização, um único imperador. Cada cidade-estado tinha seu próprio governo. E aqui eu gostaria de citar Copán, Chichizen, Tifal, Uxmal, né? Essas cidades eram as principais cidades maias. Sabe-se que os maias desenvolveram uma agricultura bem interessante, que plantavam muito milho, pimenta, feijão, que era a base da alimentação do povo maia. E que eles eram exímios astrônomos. Eles estudavam muito os astros, desenvolveram calendários, desenvolveram o zero, viu, dos algarismos que nós temos. E os maias também desenvolveram a astrologia. Nesses estudos dos astros, eles inclusive previram o fim do mundo para o ano de 2012, né? Eles diziam nos calendários maias, nas previsões futuras, que o mundo acabar-se-ia dia 12 de dezembro de 2012, ou seja, 12 de 12 de 2012. Teve até filme de Hollywood, e na verdade o mundo só acabou no filme, porque estamos aqui, 2021, e estamos vivinhos, graças a Deus, e o planeta está aí, e nós para contarmos a história. Sobrevivemos às previsões catastróficas dos maias, né? E o terceiro grande povo importante da chegada dos europeus aqui, que já viviam no continente americano, eram os incas. Os incas ocuparam várias partes da Cordilheira dos Andes, agora a principal estrutura era onde hoje fica o Peru. É lá que era a capital inca, a cidade de Cusco, sobre a Cordilheira dos Andes. Por que eles ficaram nas altitudes, nas regiões mais altas? Para eles terem uma visão panorâmica. Ali eles poderiam perceber qualquer aproximação de inimigos, e a altitude também terminava inibindo a presença de inimigos, né? Por ser um lugar mais alto era de mais difícil acesso, portanto mais difícil de ser invadido e conquistado. Os incas que praticavam na Cordilheira dos Andes a agricultura e o pastoreio, a criação de vários animais, né? E hoje são áreas de visitações.
Quem vai muito ao Peru atual frequenta principalmente as ruínas de Machu Picchu, que era outra cidade peruana, na época cidade inca, e que hoje só estão as ruínas. Machu Picchu, que é uma das 7 maravilhas do mundo atual. E por fim, para nós fecharmos esses ciclos de grandes povos americanos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, a gente tem que citar os que viviam aqui no Brasil. Estima-se que quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, haviam aqui cerca de 5 milhões de nativos. Atualmente, segundo dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional de Apoio ao Índio, e do IBGE, esse número caiu de 5 milhões para 817 mil indígenas, obviamente distribuídos em vários estados do Brasil e de várias etnias. Infelizmente, apenas 2 estados da federação não têm mais nenhuma reserva indígena, não tem mais nenhuma tribo: Piauí e Rio Grande do Norte. Onde estão concentrados os maiores núcleos indígenas do Brasil hoje? Na região amazônica. Como a floresta ainda mantém boa parte de sua estrutura intacta, ainda há uma grande reserva dedicada aos índios na região amazônica, e é lá que a maior parte dos grupos indígenas que resistem continuam habitando. Forte abraço e até a próxima.